E aí, tá a fim de saber o que são fillers e o que é que isso tem a ver no desenvolvimento da sua fluência em inglês? Se você tem essa curiosidade, nunca ouviu falar a respeito de fillers, fique aí que já eu volto para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Hey guys, aqui é o Denilson com mais uma dica para você ficar com seu inglês na ponta da língua. Essa é também uma daquelas diquinhas curiosas que vale a pena você aprender. Eu vou falar sobre fillers. O que são fillers e qual é a importância disso no inglês falado, ou seja, no desenvolvimento da sua fluência em inglês. Bom, para começar, eu tenho que falar um pouquinho sobre fluência. Portanto, saiba que ao contrário do que muita gente acredita, para os especialistas na área, os linguistas, o pessoal que estuda essa coisa de verdade, os cientistas no assunto, a gente costuma dizer que fluência não tem nada a ver com você falar inglês rápido demais. Isso, claro, no caso do inglês, tá? A gente está falando de aprender inglês. Então, assim, às vezes as pessoas acham que ser fluente significa começar a falar inglês e não parar mais e falar numa velocidade cada vez maior. Não, isso não tem nada a ver com fluência, isso tem apenas a ver com falar rápido, uma habilidade que alguém adquire e que alguém talvez queira desenvolver. Fluência, uma das características da fluência que a gente consegue identificar hoje, tem a ver com pausas. Então, assim, falar uma língua fluentemente, naturalmente, envolve fazer pausas em momentos apropriados e corretos. Essas pausas, elas acontecem para que a pessoa possa meio que, digamos assim, refletir no que ela vai dizer, ou até como uma maneira de deixar a fala mais, numa cadência mais natural. Certo? Então, isso tudo, as pausas, elas têm muito a ver com fluência. Mas as pausas, elas não são feitas de modo assim, silencioso, longo, né? E frequentes. Ou seja, ninguém vai falar inglês da maneira que eu vou falar agora e dizer que é fluente em inglês. My name is Denilson. I am married. Vocês veem que eu estou fazendo pausas assim, totalmente desconexas. Eu estou pensando nas palavras, a pausa ela é longa, ela deixa, né, o jeito da gente falar fica até cansativo de ouvir. Enfim, o jeito da gente falar fica estranho, porque não é assim. Quem começa a estudar inglês nível básico, geralmente faz pausas dessa maneira e conforme vai melhorando o inglês, ouvindo cada vez mais, praticando cada vez mais, vai evitando que essas pausas aconteçam. É aí que entra em cena uma série de estudos que a gente já desenvolve desde com mais frequência da década de 90 para cá e que muita gente ignora, enfim, mas eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Essas pausas, para evitar que elas sejam assim longas, frequentes e silenciosas demais, os falantes nativos de uma língua costumam colocar alguns fillers, uns preenchedores de pausas. Tá? Filler, se eu for traduzir ao pé da letra de modo assim livre, fica preenchedor, ok? Por isso que eles são também chamados de pause fillers, preenchedores de pausa, ou gap fillers, porque gap é esse vácuo que fica de uma palavra para outra, ou de uma sentença para outra, e a gente então utiliza esses fillers para evitar esse tipo de pausa muito longa, frequente e silenciosa, ok? Ficou claro isso aí? Espero que sim. Então vamos lá. Só recapitulando o que eu falei até agora. Os fillers têm a função de preencher as pausas que nós fazemos ao longo de uma fala, entendeu? Legal? Simples. Esses são os fillers. Em inglês há muitos fillers. E tem os mais comuns. Eu vou citar alguns aqui para vocês saberem quais são. Vocês vão ver eles escritos aqui abaixo, tá? Na legenda. Vamos lá. Os fillers mais comuns em inglês são well, actually, you know, I mean, so, okay, right, sorta, kinda, like. Todos esses que eu acabei de falar são exemplos de fillers. E como é que eles funcionam na prática? Na prática funciona assim. As pessoas acham, voltando ao que eu falei no começo, né? As pessoas acham que falar inglês fluentemente é começar a falar uma frase ou alguma coisa sobre mim e soltar a língua falando diretão as frases o tempo todo direto sem parar. Imagine se o cara faz isso. Dá uma canseira danada. Só que não é assim. Tipo uma simples frase como essa aqui. I was tired of all that.
I was tired of all that. Não tem nada de errado, ela está dita corretamente, gramática correta, pronúncia correta, tá tudo legal. Mas ao dar mais naturalidade, se é uma conversa, é um bate-papo, um diálogo entre amigos, pessoas reais, eu posso colocar fillers no meio dessa sentença ou no final, enfim, fica a meu critério aí. Eu posso dizer ela então da seguinte maneira: I was like, tired of all that. I was like, tired of all that. Eu usei dois fillers seguidos, like, I was like, tired of all that. Eu poderia também dizer assim, I was like tired of all that. Ou eu ainda poderia dizer, I was like tired of all that, Então os fillers, eles entram em determinados momentos justamente para dar essa quebra, para dar essa mais naturalidade, essa maleabilidade no modo como a gente fala inglês. Todas as palavrinhas que eu citei agora há pouco são fillers e eles entram perfeitamente no texto conforme você vai... No texto não, né? Na fala, conforme você vai aprendendo. Eu falei texto porque eu escrevi um pequeno texto aqui para vocês terem uma ideia melhor de como os fillers realmente funcionam naturalmente. Ok? Então, assim, voltando, né? Em inglês, quando a gente vai falar inglês, as pessoas acham que tem que falar assim. I don't like when people tell me what to do. I like doing things my own way. I love being free to do things the way I want to. I don't need someone telling me, do this or do that. I hate that. Nada de errado o cara falar assim. Ele disse o que ele queria, só que saiu muito mecânico, saiu assim, aquela coisa muito diretona. Tá? Porque numa conversa entre pessoas reais, num dia a dia, um bate-papo normal, as pessoas vão enfiar fillers no meio disso tudo e para deixar a coisa mais natural. Então aquelas palavrinhas que eu usei agora há pouco, elas podem ser colocadas dentro desse textinho que eu li aqui para dar mais naturalidade. Além disso, uma outra maneira, uma outra estratégia da gente preencher essas pausas, um outro tipo de filler, é repetir algumas palavras. A gente fala a palavra e depois a gente repete, só para completar, ou enfim, só para preencher a pausa, na verdade, o filler, tá? Então esse texto que eu acabei de ler, eu poderia dizê-lo numa conversa natural, claro que eu estou enfeitando ele aqui, poderia ficar mais ou menos assim. Well, I just don't like people telling me what to do, right? I mean, I like doing things my own way, like I just love being free, just to do things the way I want to. So I just don't need someone telling me do this or do that, right? I really hate that sort of thing, Então a gente coloca os fillers, vocês viram aí, eu usei vários, né? Claro que eu exagerei e tentei falar assim num jeito mais devagar para que você pudesse ouvi-los e percebê-los, mas no dia a dia, numa conversa normal, eles saem naturalmente, eles saem rapidinho ali e às vezes numa pronúncia bem mais baixa, a pessoa baixa o tom da voz, digamos assim, para que ele saia realmente mais natural. Tá? E isso é uma coisa bem legal de vocês aprenderem, de vocês começarem a prestar atenção quando estiverem ouvindo inglês, assistindo a um filme ou a um seriado que vocês gostam, um desenho animado, conversando com alguém, assistindo a uma entrevista. Vocês podem pegar trecho do diálogo, da conversa ali e tentar prestar atenção se a pessoa usou algum filler e como ela usou e tentar repetir o modo como ela disse. Tá? Essa é uma maneira bem legal de você praticar os fillers. Ao invés de você pode pegar uma frase e ao invés de ler aquela frase por completo, palavra por palavra, você pode tentar encontrar os locais onde colocaria um filler, no começo, no meio ou no fim. Tá? Onde você faria essa pausa e onde você acha que essa pausa deveria ser feita, você enfia um filler ali para preencher a pausa e fazer de um jeito mais natural. Só para encerrar, no campo da linguística aplicada, os estudiosos discutem muito se isso deve ser ensinado ou não aos estudantes de inglês. Então, eu, Denilson, como especialista na área, eu acho que vocês aí do outro lado devem sim aprender os fillers, independentemente do seu nível, básico, intermediário ou avançado. Porque uma coisa que todos os estudiosos, todos os pesquisadores concordam, é que se você não usar os fillers, não fizer uso dos fillers ao conversar com alguém, conforme você vai aprendendo mais e mais inglês, fica a impressão de que falta fluência na sua fala. Porque, como eu disse lá no começo, os fillers são... o uso dos fillers, né, para preencher as pausas, e as pausas são
indicativo de fluência num determinado idioma e no nosso caso aqui o inglês. Portanto, aprenda os fillers, anote-os aí num caderninho que você tenha, reveja esse vídeo novamente. Os textos, tudo que eu falei aqui está lá no site inglesnapontadalingua.com.br. O link da dica mais completa com o texto escrito está na descrição do vídeo aqui abaixo e eu convido vocês a irem lá no site e ver essa dica com mais detalhes, ok? Gostou de aprender sobre fillers? Entendeu direitinho a ideia? Ficou clara para você? Se não ficou clara, se você quer fazer algum comentário, quer incluir alguma informação a isso tudo que eu disse, deixa aí na área de comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Registre aí com o seu joinha. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se e clique nesse sininho que tem aqui também, porque aí você vai receber em primeiríssima mão tudo aquilo que eu postar aqui de vídeos de dica para vocês, ok? Well guys, thanks a lot for watching, bye bye, take care and keep learning!